Então, uma boa noite a todos, né? Que possamos ter uma noite de uma conversa leve sobre um assunto que é tão importante. Importante para nós como seres que estão aqui para nos desenvolvermos, né? Para evoluirmos, para buscar sempre sermos melhores. Então, hoje, o Evangelho é do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E vamos falar do item 8 e 9. A verdadeira pureza e as mãos não lavadas. Tá? Então, eu vou começar lendo um trechinho do Evangelho, e aí depois a gente faz os comentários. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós, outros dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tomastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Então, Jesus sempre foi questionador, né? Ele sempre criticou aquilo que ele considerava incorreto, aquilo que ele considerava errado, mas ele sempre trazia uma solução. Ele sempre ensinava, aproveitava cada uma das críticas que ele recebia, das perguntas que ele recebia, ele sempre achava um meio de ensinar o que era correto perante a lei de Deus. Né? Então, quando, naquela época, né, haviam várias regras, várias leis que precisavam ser seguidas. Os fariseus eram como se fossem os juízes, né? Responsáveis em conferir se todo mundo estava seguindo as regras, as leis, né? E essa questão de lavar as mãos antes das refeições é higiênico, né? Nos ajuda a manter a nossa saúde física, mas naquele tempo tinha mais uma conotação simbólica, né? Era uma forma de purificar a alma para que eles estivessem limpos para estarem se aproximando de Deus, né? Era uma limpeza espiritual para que eles pudessem estar com a pureza moral necessária para se aproximar de Deus. Então, para eles, Jesus e os discípulos não terem lavado as mãos antes de uma refeição era algo inadmissível. Mas aí Jesus traz a questão da lei de Deus que fala de honrar vosso pai e vossa mãe, e que eles não a cumpriam. De que forma os fariseus não cumpriam esta lei? Havia uma oferenda chamada corbã. Quando um filho fazia ao templo uma oferenda em corbã, ele tinha o direito de reivindicar todos os bens dos seus pais, mas ele não ficava obrigado a cuidar dos pais, a assistir os seus pais na doença, na velhice, enfim.
Então, onde estaria o honrar vosso pai e vossa mãe? Se eu me dava o direito de pegar o dinheiro, oferecer ao templo e ficar com todos os bens dos meus pais para mim e não fazer mais nada por eles. Então, era esse questionamento que Jesus trazia, era esta crítica, né? É mais importante lavar as mãos ou honrar vosso pai e vossa mãe? E aí ele continua, né? Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. E aí no Evangelho segundo Mateus, com os comentários de Emmanuel sobre cada um dos versículos, né, dos ensinamentos de Cristo, o capítulo 15, versículo 8, fala sobre isso, né? Este povo com os lábios me honra, mas seu coração está muito distante de mim. E aí vem um comentário de Emmanuel. Lábios. Com os lábios beijam as mães da terra, as flores sublimes da vida, cooperando nas obras divinas do Eterno. Mas com os lábios obedeceu Judas às vozes inferiores, entregando o Senhor com um beijo de ingratidão. Com os lábios, os apóstolos do trabalho fazem o verbo criador nos serviços nobres do planeta. Todavia, igualmente com eles, os mentirosos e os perversos espalham a maldade no mundo. Das potências do corpo são os lábios das mais delicadas e importantes. Portas da língua, que podem salvar e arruinar, edificar e destruir. Não devem permanecer distantes de sentinelas da disciplina. A palavra do homem é criação sua, que lhe testificará a vida. O beijo da criatura é laço que determinará sua união com o bem ou com o mal. Os lábios dão passagem ao verbo e transmitem o beijo. Quantos sofrimentos se espalham na terra através da palavra leviana ou fingida, e do ósculo criminoso ou insincero? Entretanto, a maioria dos homens persiste em desconhecer o papel dos lábios na própria existência. Se procuras, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes e como dizes. Observa os afetos a que te unes e a maneira pela qual estimas a alguém. O grande problema não reside em falares tudo o que pensas, nem no apego às situações com todas as tuas forças, mas em falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. E Jesus, no Evangelho, né, continua dizendo, depois, tendo chamado o povo, Jesus lhe disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos. Então, Jesus se preocupa em ensinar o povo a fazer uma limpeza interior, em cuidar do seu espírito, e não apenas do exterior, né? Os fariseus se preocupavam muito com os rituais exteriores, né? Como oferendas,
né, como sacrifícios, enfim, para honrar a Deus. E Jesus traz que nós podemos honrar a Deus e devemos honrar a Deus através das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Que se nós nos mantivermos puros, se nós mantivermos pensamentos ruins afastados de nós, se nós não alimentarmos sentimentos ruins dentro do nosso coração, nós conseguiremos nos manter, sim, puros, com a verdadeira pureza que é valorizada por Deus. Né? Nós não estamos sempre bem, não é? Existem dias em que nós estamos mais nervosos, mais irritados, às vezes não dormimos bem, ou estamos com muitos problemas, e nós acabamos, sem perceber, respondendo rispidamente para alguém, ofendendo alguém sem intenção. Muitas vezes a gente fala e percebe, né, que fez errado e aí logo pede desculpas. A feridinha já foi aberta, mas um pedido de desculpa sincero, sim, ele auxilia, né? O pedir perdão e o perdoar também faz parte da evolução e do aprendizado. Mas nós todos somos luz e sombra, tristeza e alegria, trevas e luz, bem e mal. Todos nós temos isso dentro de nós. Mas vai se sobressair, vai sobreviver, vai crescer aquele sentimento que nós alimentarmos. Então, quando nós estamos numa faixa vibratória mais baixa, né, nos sentindo mal, nos sentindo tristes, às vezes, né, por vezes depressivos, com raiva, ou magoados, né, ou sem saber para que lado ir. Nesta hora, nós precisamos usar da nossa fé, orar, entregar a Deus nossos problemas, pedir que Ele nos auxilie, né, e colocar pensamentos bons, elevar essa nossa vibração. Não é algo fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Ninguém teria um minuto de tristeza. Se fosse tão fácil assim a gente retirar esses sentimentos do nosso coração. Mas é uma tarefa diária. Do mesmo jeito que nós levantamos todos os dias, lavamos o rosto, escovamos os dentes, tomamos nosso banho, dessa mesma forma, nós precisamos purificar o nosso pensamento, o nosso coração, né? Orando, agradecendo, tentando construir um dia de boas, né? Com boas energias. Isso depende de nós. Né? Se nós vibrarmos em faixas de tristeza, de dor, de raiva, né? De revolta, de reclamação, nós acabamos atraindo para perto de nós tudo aquilo que é atraído por isso, né? Nós atraímos os afins, e aí a gente acaba ficando num ciclo vicioso, né? Esse círculo que não termina nunca, e a gente não consegue sair disso. Por isso é tão importante orar e vigiar, para mantermos sempre o nosso pensamento com as melhores energias possíveis, né? Se nós soubéssemos o poder que tem o nosso pensamento, nós jamais teríamos um pensamento negativo sequer. Né? E aí, quando Jesus diz que o que sai da boca é que é o problema, né? É por quê? Porque quando nós reagimos a alguma situação, nós reagimos instintivamente. E aí o que sai é aquilo que está nos incomodando, é aquilo que está guardado no coração, né? É aquilo que está nos incomodando. Porque quando nós precisamos conversar com alguém, e nós nos preparamos para essa conversa, nós usamos o nosso lado racional. Então, nós
filtramos, né, os sentimentos, nós pensamos e escolhemos muito bem as palavras que serão ditas, nós nos mantemos calmos porque a gente se preparou para aquilo. Mas quando é uma situação inusitada, algo que nos pega de surpresa, fica mais difícil, né? Diz que agir como Jesus é muito fácil, porque nós nos programamos para isso, né? Para fazer caridade, nós programamos que em determinado dia eu irei a tal lugar fazer o bem para alguém, trabalhar como voluntário, fazer caridade, vou doar alguma coisa, porque isso nós nos programamos. Então, agir como Cristo é fácil. Reagir como Cristo é imensamente difícil. Porque é nesta hora que nós permitimos que o nosso instinto fale mais alto. E aí a gente não consegue, muitas vezes, fazer as coisas como deveriam ser feitas, né? Jesus sempre trouxe muito forte a questão da reforma íntima, né? Que nós precisávamos nos limpar, nos melhorar, mas isso precisa vir de dentro. O exterior não importa, né? Jesus chegou ao templo, né? Ao templo em Jerusalém, na semana em que, né? Em que ele foi morto. Ele chegou ao templo e viu que na frente do templo havia se instituído um comércio, né? Mercadores, vendedores vendendo oferendas para quem? Para o povo, né? Que ali comprava e oferecia no templo, né? Como uma prática de fazer as oferendas na Páscoa. E aquilo incomodou muito a Jesus, né? E aí os doutores da lei que ali estavam questionaram Jesus, porque ele ficou realmente muito revoltado, muito irritado, né? Derrubou as bancas, né? Gritou e tal, esbravejou, porque realmente ele ficou muito irritado, porque ele dizia que ali era um local de adoração a Deus, e não um comércio, não era uma feira, né, que aquilo não agradava ao Pai. E aí os doutores da lei ali, os fariseus, começaram a questionar Jesus. E aí ele disse, né, para eles que eles eram como aves de rapina, porque eles acabavam sugando ao povo, né, sugando o povo. Disse que eles pareciam sepulcros caiados, brancos, lindos por fora, mas por dentro cheios de ossos e carne morta. Porque eles se preocupavam demais com o exterior e não cuidavam do interior. Eles passavam ao povo uma imagem de escolhidos, puros, né? De pessoas que já estavam com o céu garantido, que já se encontravam próximos a Deus, quando, na verdade, eles faziam muitas coisas contra o povo, né? Faziam muitas coisas pensando apenas em si, né? Todos eram muito ricos, né? Perseguiram Jesus desde o começo. Por quê? Porque Jesus praticou feitiçaria, né, nos sábados, e no sábado era proibido trabalhar. Então, estas coisas que Jesus questionava, porque eles não se importaram com as vidas que Jesus salvou, eles se importaram que Jesus infringiu a lei porque ele trabalhou no sábado. Então, estas coisas incomodavam muito a Jesus, e por isso ele questionava, né? E aí ele, no Evangelho, ele termina dizendo, né? Então, seus discípulos, aproximando-se dele, disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu:
Toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Porque era muito fácil, né? Jesus disse ao povo: vem, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Dizendo ao povo que o necessário para chegar a Deus, para chegar ao reino de Deus, era a verdadeira pureza que vinha de dentro do coração. E aí no livro dos Espíritos, no capítulo 2, na lei de adoração, as questões 653 e 653A falam sobre essa coisa dos rituais. 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? Resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. 653A. A adoração exterior é útil? Resposta: sim, se não for um vão simulacro. Se não for apenas para inglês ver, né, como se diz. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. É o que Jesus disse do façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Né? Então, o importante nós sempre pensarmos que está em nós o poder de melhorar, de evoluir, de nos purificar. E que há um motivo muito forte para nós termos nascido com 2 ouvidos e apenas uma boca. Talvez porque nós devemos ouvir mais do que falar. E sempre cuidar com toda a palavra que nós proferimos, porque a palavra tem poder. E quando ela é lançada, é como uma flecha, nós não podemos mais trazer ela de volta. Então, o cuidado é necessário. Né? Quando Mateus foi relatar o Sermão do Monte, ele começou o relato dizendo: e Jesus abriu a boca e falou. Parece, né, que o abrir a boca é necessário para a gente falar, né? Sem abrir a boca, ninguém fala. Mas esse ato de abrir a boca para falar é dar passagem ao que Jesus tinha de mais íntimo, de mais maravilhoso, que eram os seus ensinamentos, que era a sua palavra. Então, por isso, tentemos sempre ser um pouco mais puros a cada dia. Tentemos colocar em nossos corações sempre sentimentos bons, porque a bondade, ela só cresce se nós praticarmos, se nós alimentarmos. O perdão, a gratidão, a benevolência, todos esses sentimentos só se desenvolvem se forem regados, se forem alimentados. E o poder de fazer isso está em nós. E para encerrar o evangelho de hoje, eu quero ler apenas uma pequena mensagem, né? Uma mensagem de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e que está no livro Tempo e Nós. Ante o bem. Se abraçaste o ministério do bem, segue adiante e não temas. O mal que possa sofrer é a preparação do bem que te propões a concretizar. O vaso não consolida a própria forma sem o calor do forno que o molesta.
O trigo não se faz pão nutriente sem o processo de esmagamento que o tritura. Entrega-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. Então, a verdadeira pureza está em nós. Só basta que nós possamos ter a consciência de, a cada dia, fazer com que nós consigamos melhorar, né? Nós podemos ser melhores, não melhores do que os outros, mas melhores do que nós mesmos. Se hoje eu não fui tão bem, amanhã eu posso melhorar. Depois de amanhã, um pouquinho mais. E assim, fazendo bem, semeando bem, nós estaremos pregando o Evangelho de Jesus sem nem percebermos. Porque não é apenas através do dom da fala, ou do estudo, do conhecimento, que nós podemos evangelizar. Nós evangelizamos também, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, uma boa noite a todos, e agradeço pela oportunidade de conversar com vocês nesta noite. Boa noite, Jane, muito obrigada, tá? Foi um prazer te ouvir eu que falar. Agradeço. E lembrei para quem já assistiu a série, né, o The Chosen, a última temporada, fica bem claro tudo isso, né? É verdade. Recomendo que todos assistam. É muito boa. Tá bom, muito obrigada, tá? Imagina, um abraço a todos, uma boa noite.